A fazenda estava envolta em um silêncio profundo, quase uma respiração contida, como se o próprio lugar aguardasse o retorno da vida. A mãe parou na entrada, observando a cena melancólica diante de seus olhos. As árvores secas balançavam suavemente com o vento, e as paredes descascadas da casa pareciam contar histórias de um passado esquecido. O céu, encoberto por nuvens cinzentas, refletia o peso que pairava ao redor. Ao seu lado, Lucas, apenas 7 anos, segurava a mão dela com firmeza, seu olhar curioso permeado de insegurança. Ele se afastava um pouco, explorando os detalhes daquele espaço abandonado. "Mamãe, é aqui que vamos viver?" perguntou a voz tremendo um pouco. A mãe sorriu de forma hesitante, a esperança se misturando com a incerteza. Sentiu um apertar no coração, enquanto lembranças de lares perdidos surgiam em sua mente, mas não havia tempo para se deixar abalar. "É tudo que temos agora, filho", murmurou, já percebendo a fragilidade daquele momento. O chão, coberto de poeira sob seus pés, parecia absorver os ecos de suas vozes. Ela respirou fundo, tentando engolir a dor que se instalava em seu peito. Cada suspiro vinha com o cheiro avassalador de mofo e terra úmida, que trazia à tona memórias de tempos mais alegres, quando a vida pulsava ao redor. Agora, a atmosfera carregava um peso denso, um sentimento de isolamento e abandono que entrava em seus pulmões como um veneno lento. O vento sussurrava através das frestas, como se estivesse contando segredos antigos, e a mãe se perguntava o que aquele lugar tinha a oferecer. Ela queria acreditar que sob a superfície empoeirada e descuidada havia um futuro possível, uma oportunidade de recomeço. As lembranças do seu passado recente ainda eram frescas, a separação, as brigas, a dor da perda. Cada passo dado ali parecia uma nova tentativa de se reerguer, mas o desconforto da rejeição por parte do mundo exterior a seguia como uma sombra. Lucas olhou para ela com sinceridade, seus pequenos olhos resplandecentes de esperança infinita. Então, a mãe se agachou para estar em seu nível. "Vamos cuidar daqui juntos, não é?" disse ela, sua voz tremendo um pouco. Ele assentiu, ainda segurando sua mão, seu olhar repleto de confiança, como se acreditasse que poderia transformar aquele lugar em um lar, por mais difícil que fosse. Ela queria fazer tudo certo, queria que o filho se sentisse seguro, mas a realidade era mais complicada que um simples desejo. "Vamos limpar, arrumar e fazer isso parecer mais com a nossa casa", tentou instigar, mas as palavras pareciam fracas, quase uma tentativa de autoafirmação. Os dois começaram a caminhar em direção à porta da casa, a madeira rangendo sob seus pés como se tivesse vida própria. A sensação de que algo estava por vir pairava entre eles. A casa, embora triste e abandonada, parecia observá-los. Em sua mente, a mãe se perguntava se conseguiria superar as provações que estavam por vir. Mas por agora, a presença de Lucas ao seu lado era suficiente para infundir um sopro de esperança naquele ambiente sombrio. E assim, juntos, eles entraram na casa, um primeiro passo em direção a um amanhã cheio de desafios e possibilidades. O eco de seus passos se dissipou nas paredes, mas a determinação da mãe era mais poderosa que o silêncio que a envolvia. Os primeiros dias na fazenda se tornaram uma mescla intensa de esperança e desafios. A mãe lutava para estabelecer uma rotina entre as paredes desgastadas da casa, agora seu lar. Ao acordar, o cheiro do café sendo passado no velho fogão misturava-se ao aroma da terra úmida e da poeira que ainda preenchia os cantos. Ela se esforçava para manter a aparência de normalidade. "Hoje, vamos plantar um jardim", disse para Lucas, tentando acender um pequeno fogo de esperança. O garoto, ainda sonolento, a olhou com olhos grandes, mas uma dúvida se instalou quando ele respondeu: "E se não crescer?" A fragilidade em suas palavras fez o coração dela pesar. A mãe tentou sorrir. "Nós vamos tentar de novo se não der certo. O importante é que estamos juntos." No fundo, ela sabia que transformar aquele lugar em um lar significava muito mais que flores e terra. Era sobre reconstruir suas vidas. Após o café, eles saíram juntos para o quintal.
Cada passo dado era um lembrete das dificuldades que enfrentariam. Com ferramentas quebradas e improvisos necessários, a mãe tentava plantar as sementes de um futuro melhor. Os olhos de Lucas brilhavam com uma inocência pura ao observar sua mãe trabalhar. Ele a ajudava a remover as pedras do solo, enquanto falava sobre como as flores dariam cor à vida deles. Mas a realidade era mais dura que os sonhos infantis. A terra árida, a casa sem manutenção e as contas de um passado recente ainda pesavam sobre seus ombros. As noites eram silenciosas, e a mãe frequentemente se pegava pensando no que deixara para trás. Ao olhar para Lucas, dormindo tranquilo em sua nova cama, ela se perguntava se conseguiria proporcionar ao filho a segurança que ele mais precisava. Merecemos um lugar bonito, sussurrou para si mesma, lutando contra as inseguranças que a cercavam. Enquanto organizavam o espaço, um desenho de Lucas surgiu. Ele rascunhou um campo colorido, um lugar mágico. Olha, mamãe, assim será nosso jardim. As cores vibrantes do desenho injetaram um pouco de esperança na mãe. O simples gesto do filho a lembrou de que, mesmo em meio ao caos, a felicidade poderia florescer. Com o passar dos dias, a rotina não ficava mais fácil. Cada ato de cuidar da casa era uma luta contra a solidão. A conexão entre eles se fortalecia nos pequenos gestos. Um toque no braço, um sussurro tranquilizador durante a noite. Mas, à medida que o clima se tornava mais sombrio e os desafios se acumulavam, a sensação de insegurança retornava como um velho amigo incômodo. Após mais uma longa jornada de trabalho, enquanto Lucas se divertia no quintal, ela parou para observar a casa. Havia algo de mágico na forma como a luz do sol filtrava pela janela quebrada. Se pudesse encontrar força na beleza simples do cotidiano, quem poderia impedi-la de lutar? E assim, mesmo em meio a dificuldades, ambos continuavam a sonhar e a plantar as sementes de um futuro mais promissor. Essa era a batalha silenciosa da mãe. Entre a fragilidade e a força, entre a dor e a esperança, eles caminhavam juntos, lentamente construindo um novo lar. A luz suave da manhã entrava pela janela quebrada, acariciando o rosto da mãe. O barulho do vento balançando as folhas das árvores parecia suaves sussurros que se misturavam aos risos de Lucas no quintal. Ele estava lá com as mãos sujas de terra, explorando, rindo como se o mundo fosse um lugar vasto e cheio de magia. Cada olhar para ele era como se visse uma faísca de esperança iluminando sua vida. Ao se aproximar da porta, a mãe sentiu a energia vibrante do menino, tão diferente do peso que ela carregava. Lucas tinha aquela facilidade em encontrar alegria nas pequenas coisas, um botão florido, um inseto curioso, o cheiro da terra molhada. O modo como ele olhava para o mundo fazia com que, por um momento, ela se esquecesse dos problemas que enfrentavam. A conexão entre os dois crescia a cada dia, embalada pela inocência e pela força que somente o amor materno poderia proporcionar. "Oi, mamãe!" Lucas exclamou, levantando um pedacinho de flor roxa que encontrou. "Olha o que achei. Pode ser a primeira flor do nosso jardim." O coração dela se aqueceu ao ouvir a empolgação na voz do filho. Ela se agachou para ficar na altura dele e tocou levemente em sua bochecha. "É linda, meu amor. Estamos um passo mais perto de ter nosso canto especial." Enquanto começavam a trabalhar juntos no quintal, a mãe se viu pensando sobre tudo o que estiveram construindo. Mesmo que fosse só um pequeno espaço cheio de ervas daninhas, cada semente plantada representava uma nova esperança e uma segunda chance. Lucas a puxou da sua contemplação. "Mamãe, você acha que as flores vão ser felizes aqui?" A pergunta simples a fez hesitar. Aquela inocência estava repleta de uma sabedoria que a vida havia tirado dela. "Sim, filho. As flores vão ser felizes porque nós vamos cuidar delas," ela respondeu, sentindo a sinceridade em suas palavras. A verdade era que, de alguma forma, cuidar das flores se tornava um reflexo de como também cuidariam de si mesmos. Decidida, arregaçou as mangas e juntos começaram a cavar um pequeno canteiro. Os risos de Lucas misturavam-se ao barulho das pássaros e, por aquelas horas mágicas, parecia que a casa, fria e silenciosa,
estava começando a vibrar com a vida. Os dias passaram, cheios de pequenas vitórias e derrotas silenciosas. A mãe se esforçava para consertar o telhado e tapar buracos nas paredes, enquanto Lucas a ajudava, trazendo para ela cada novo brinquedo encontrado no quintal, mostrando um orgulho genuíno. As conquistas do dia a dia se tornaram pequenos rituais que fortaleciam o vínculo entre mãe e filho, e cada porção de terra arada, cada semente plantada, carregava em si a certeza de que estavam construindo algo juntos. No entanto, à noite, quando o sol se despedia, a mãe se sentia sozinha nos momentos de silêncio. O peso das lembranças se acumulava. A imagem de sua antiga vida, cheia de promessas não cumpridas, refrigerava sua mente enquanto encarava as paredes frias e vazias. Lembranças de sorrisos que se apagaram ao longo do tempo, de momentos de alegria que pareciam pertencentes a outra pessoa, a consumiam enquanto ela afastava os pensamentos sombrios. Contudo, olhava Lucas, adormecido, e sentia uma onda de amor e proteção surgir dentro de si. Um dia, enquanto regavam as plantas, Lucas trouxe uma caixa pequena e antiga que encontrou entulhada ao lado da casa. Mamãe, o que é isso? Ele parecia intrigado. A mãe olhou para o objeto desgastado, o coração disparando com a possibilidade do que poderia haver dentro. Com um gesto hesitante, abriram a caixa juntos. Dentro, havia uma coleção de fotografias antigas, várias delas mostrando uma mulher sorridente com uma criança ao seu lado. Uma cena de família que ecoava longe de sua realidade atual. Olha só, mamãe, eram felizes, não eram? A pergunta de Lucas despertou uma tempestade de memórias, algumas boas, outras tão duras que quase doíam. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto da mãe, enquanto ela examinava os rostos sorridentes, a alegria congelada no tempo. Lucas não percebeu a fragilidade dela, seguiu comentando sobre as fotos e, de algum jeito, os sorrisos nas imagens trouxeram uma nova sensação de alívio, como se aquele momento fosse um presente que as vidas passadas tiveram a bondade de lhe dar. A mãe percebeu que ali, naquele instante, estavam criando a própria história. A promessa de um lar começava a ressoar dentro dela, e mesmo que o passado fosse um fardo, ela finalmente entendia que cada nova recordação também poderia gerar luz. Foi então que o laço do amor entre eles se solidificou de forma ainda mais profunda. Ela olhou para Lucas e viu não apenas seu filho, mas um pedaço de sua própria alma, resplandecendo com cada nova esperança. Vamos fazer do nosso futuro uma série de lembranças felizes, disse ela secando as lágrimas. Lucas sorriu de volta e, juntos, começaram a planejar o que seria o novo lar que eles tanto ansiavam. O sol começava a se pôr, tingindo o céu com um oceano de laranjas e rosas quando a mãe e Lucas retornaram para dentro da casa, ainda vibrando com a descoberta da caixa. A energia da exploração permanecia nos olhos de Lucas, que mal conseguia conter a alegria. A mãe tentava, por outro lado, esconder os sentimentos que aquelas fotos haviam desencadeado. A imagem da mulher sorridente lhe parecia um eco distante de quem já fora, uma sombra do que sua vida havia se tornado. Durante a noite, enquanto Lucas estava em seus braços, a mãe se perdeu em pensamentos. As lembranças foram como fantasmas que a assaltaram, preenchendo o silêncio do quarto. A traição que destruiu seu casamento, as discussões intermináveis que a deixaram com a alma desgastada e a solidão que a tomou após a separação. Ela se lembrava do dia em que decidiu deixá-lo, um passo que podia sentir o peso de um mundo sobre seus ombros. A dor da rejeição e da perda invadia novamente seu coração. Nos dias que se seguiram, esse fardo persistia. A realidade se impunha de novas maneiras, e com a visão da casa em suas mãos, ela se perguntava se poderia realmente construir um lar aqui. Um dia, enquanto arrumava as coisas na sala, encontrou um caderno antigo enfiado sob uma prateleira empoeirada. O caderno estava desgastado pelo tempo, mas ao abri-lo, encontrou páginas repletas de anotações, pensamentos confusos sobre amor, perda e esperança. As palavras naquelas páginas eram como um grito silencioso. Onde estamos? O que sobrou de nós?
Ela leu fragmentos de um passado que quase havia esquecido, a história de seus sonhos e de quem desejava se tornar. Era uma versão dela mesma que, na correria da vida e das desilusões, havia sido perdida. Ao mergulhar nas palavras, uma mistura de dor e um leve hálito de esperança emergiu. Essas palavras são uma parte de mim que ficou presa no passado, pensou. Uma parte que poderia ter um novo significado. Entre as palavras, havia listas de coisas que ela sonhava em fazer, lugares que desejava visitar e uma breve passagem que a tocou profundamente. Nunca é tarde para recomeçar. Aquela frase ressoou como um chamado. Ao invés de se deixar consumir pela dor do que foi, precisava se entregar ao que ainda poderia ser. Certa noite, enquanto tudo ao redor permanecia em quietude, ela decidiu compartilhar suas reflexões com Lucas. Querido, eu quero te mostrar algo. Enquanto Lucas se acercava, ela desenvolveu coragem, mostrando-lhe algumas páginas do caderno. Isso aqui são algumas das coisas que eu sonhei para nós. O que você acha que devemos fazer primeiro? Lucas olhou fascinando e perplexo. Os olhos dele brilharam ao notar os desenhos, sonhos e tudo que sua mãe havia planejado. Podemos fazer um super jardim com frutas e flores, sugeriu com entusiasmo. A vida voltava a fluir entre eles, e a mãe sorriu, sentindo sua esperança renovada. Estavam juntos nessa jornada, não importando quão difícil fosse. A relação entre mãe e filho crescia. Ela conseguia sentir a vulnerabilidade que havia solto seu ser. Nos dias que seguiram, começaram a realizar os planos, um passo de cada vez. Passaram a delinear as áreas no quintal, um pedaço para as flores, outro para as frutas. Até mesmo a casa começou a refletir um pouco mais de alegria. Cada risada de Lucas enquanto trabalhava como um pequeno ajudante dava forças à mãe. Porém, ao seu redor, a sociedade continua a não perceber o que a casa começava a se tornar. Nos mercados, os olhares indiferentes e sussurros faziam sua autoimagem desmoronar, mas ela se permitiu sentir aquele incômodo apenas no primeiro instante. O que importava era o mundo mágico que estavam cultivando juntos no quintal. As flores começaram a brotar e a vida nova se mostrava nas cores vívidas e perfumadas. Ao regar as plantas, ela sentia o coração leve, resistindo à tentação de olhar para os olhos de quem não compreendia. Certa tarde, enquanto estavam no mercado, o ex-marido apareceu do nada. O sorriso que ele trazia era uma máscara fina e desbotada. Ele se aproximou dela, ostensivamente mais à vontade do que ela jamais imaginara. Como você está? Vi que está se reerguendo, pequena guerreira, disse ele, as palavras ressoando como um eco distante. Ela se sentiu vulnerável, a ferida ainda exposta. Estou fazendo o melhor que posso, respondeu, tentando não tremer ao lembrar dos dias em que ele prometeu que estariam juntos para sempre. A rage e a dor a acompanharam em cada lembrança. Voltar para a cidade seria mais fácil, você sabe, ele sugeriu com uma desgraçada segurança. Mas algo dentro dela se acendeu. Não, eu não vou voltar. Estou criando um novo lar aqui e eu e Lucas somos felizes, disse, segurando a mão do filho que olhava confuso, mas a defendia com força. O ex-marido sorriu, mas naquele sorriso ela vislumbrou uma sombra. Você vai sentir falta de tudo isso. A frase ficou no ar como um peso, mas também poderia ser um convite a mais uma receita da dor. Ela não o queria mais na sua vida. Manteve-se firme. O passado a afetou, mas não a definiria novamente. Os dias continuaram e, aos poucos, começou a perceber que sua batalha interna se transformava novamente em força. A casa começou a ganhar vida aos olhos deles e seu coração pulsava novamente com fé. Cada flor que brotava foi uma alegoria do seu recomeço, e ela não queria deixar o passado a influenciar sua nova jornada. Em cada dia que passava, sua percepção mudava. Aprendera que, com Lucas ao seu lado, poderia enfrentar qualquer tempestade. Uma nova determinação nasceu em seu peito. Se o passado me ensinou algo, pensou enquanto olhava para o céu claro, ele não pode ter controle sobre o que serei. Nossos sonhos estão florescendo e é assim que eu quero viver. E assim, com um semblante decidido, a mãe e Lucas saíram para cultivar sonhos. Juntos,
na terra da nova vida. Os dias se tornaram semanas e, à medida que as flores desabrochavam, a casa de mãe e filho estava se transformando em um lar vibrante. O quintal, antes um espaço abandonado e esquecido, agora pulsava com vida. Mas a alegria de cultivar esse novo começo era frequentemente ofuscada pelos olhares de desconfiança e pelo sussurro de desdém que envolvia a comunidade. "Olha lá a mãe que deixou tudo para trás", alguém disse uma vez, e mesmo que tentasse ignorar, essas palavras a perseguiam como uma sombra indesejada. O peso do julgamento alheio teimava em se aninhar em sua mente. Toda vez que saía com Lucas, os olhares pareciam cravar-se em sua pele, e a sensação de ser a ovelha negra já não era novidade. Eram comentários que ecoavam por trás das costas, como tintas de um mural que ela não conseguia apagar. A solidão e a vulnerabilidade se instalavam como visitas indesejadas. Certa tarde, enquanto cuidavam das ervas que estavam brotando, Lucas, com a simplicidade de uma criança, trouxe uma questão à tona que a deixou tensa. "Um amigo da escola disse que você não é como as outras mães." A inocência de suas palavras doía. "E o que você acha disso, filho?" Ela fez um esforço para manter a voz firme, embora quisesse se esconder. "Eu acho que somos especiais. Aqui é onde as flores crescem." O olhar brilhante de Lucas provocou um calor reconfortante em seu coração. E ela sentiu uma determinação ressurgir. Esse lugar, essa nova vida, mereciam uma chance. Era hora de agir. "Vamos fazer uma festa no quintal", propôs com um sorriso, decidida a mostrar o que haviam construído juntos. Com a proposta, a animação de Lucas explodiu. A festa seria uma oportunidade para mostrar aos vizinhos que eram uma família forte, unida e cheia de amor. Aos poucos, o quintal foi transformado em um cenário vibrante. Com balões coloridos e pratos cheios de comidas caseiras, ela se sentia revigorada ao ver o esforço se transformar em algo belo. Na véspera do evento, enquanto preparava os últimos detalhes, a mãe sentia um misto de ansiedade e otimismo. A festa, mesmo com todos os desafios, parecia uma oportunidade de tornar o julgamento em acolhimento. No dia da festa, um céu azul se abriu sobre eles, e o cheiro dos pratos frescos misturava-se ao aroma das flores. Os primeiros vizinhos a chegarem foram olhares hesitantes. Eram rostos conhecidos, mas distantes. Com um sorriso nervoso, ela os cumprimentou e começou a apresentar Lucas, que exibia todo o seu encantamento. "Querem experimentar a comida que fizemos?" A energia genuína de Lucas, sua alegria contagiante, parecia quebrar o gelo. Sentindo que a resistência começava a derreter, a atmosfera foi mudando. Mais vizinhos apareceram, formaram grupos e começaram a conversar entre si, o clima leve se estabilizando no ar. A mãe navegava entre as interações, sentindo-se como uma ponte entre mundos. Ela ouvia os elogios sobre o jardim, as risadas de Lucas brincando com outras crianças. Uma senhora, com cabelos grisalhos e um olhar curioso, se aproximou e disse: "Eu admirei o trabalho que vocês estão fazendo. É bonito ver como estão trazendo a vida de volta." Aquelas palavras pareciam um bálsamo para a alma dela. Era a primeira vez que a sentia não como uma estranha, mas como uma vizinha. Tudo o que havia passado estava se soltando, e a leveza começava a fazer morada em seu coração. Enquanto a festa continuava, as conversas tornaram-se mais profundas e as barreiras começaram a se desfazer. Risas ressoavam e a tristeza que costumava cercá-la tornava-se uma história distante. Lucas, animado, correu até ela, com os cabelos bagunçados pelo vento, trazendo com ele a luz e o amor que sua presença irradiava. Ele estava feliz. Isso fazia tudo valer a pena. Naquele dia, a mãe compreendeu que a construção de um lar verdadeiro não era apenas física, mas também emocional. Ao receber os vizinhos de braços abertos, estava construindo uma nova história. Com cada abraço e amizade brotando, todo aquele desprezo anterior começava a se dissipar, como as nuvens sendo levadas pelo vento. Finalmente, ao olhar para o quintal tomado por cores e sorrisos, um sentimento de paz envolveu seu ser. Ela havia se libertado, não apenas das críticas, mas também dos medos que aprisionavam sua coragem. Para a primeira vez em muito tempo,
Sentiu que era parte de um todo, que as dores do passado podiam coexistir com as novas alegrias. Era uma fase de reconciliação, uma celebração da vida, onde ela e Lucas dançavam com a certeza de que seu lar agora era também uma comunidade acolhedora. Nesse dia, ao olhar para Lucas, ela se permitiu acreditar, finalmente, que o passado poderia coexistir com um futuro radiante. Os sonhos começaram a florescer ao redor deles, não apenas nas flores, mas nas relações que estavam se construindo. E com um sorriso no rosto, a mãe entendeu que estavam prontos para enfrentar o mundo juntos. O bloco 5 foi expandido para incluir mais interações e sentimentos emocionais da protagonista, equilibrando a rejeição e a aceitação da comunidade. Se precisar de mais ajustes ou quiser seguir para o próximo bloco, é só avisar. Com a festa ressoando em suas memórias como um eco de alegria, a mãe sentia que o quintal havia se transformado em um verdadeiro lar. As risadas ainda pairavam no ar, quando no dia seguinte a realidade começou a se insinuar. As flores que brilhavam em cores vibrantes eram um lembrete constante de que aquele lugar, apesar de suas cicatrizes, tinha potencial para renascer. Levando Lucas para a escola, o caminho de volta parecia mais leve, como se o peso das palavras cruéis que costumava carregar houvesse sido finalmente aliviado. Enquanto caminhava, no entanto, uma sombra de dúvida passava por seu coração. O que aconteceria agora que tinha começado a ser aceita? E se aquela paz fosse apenas temporária? As lembranças do desprezo que sentira anteriormente começaram a acenar, sussurrando no fundo de sua mente. Decidiu, então, que precisava aquietar essa voz interior e, em sua cabeça, traçou um plano. Em vez de esperar que os outros se dissessem prontos para a aceitação, ela se comprometeria a avançar com confiança. Mas como poderia confiar em si mesma quando tantas vezes tinha fracassado? Era um dilema da alma, o medo de que a felicidade pudesse se desvendar, como um sonho ao amanhecer. Enquanto imaginava o que fazer, seu olhar se prendeu a um velho armazém no final da rua. O lugar não parecia muito convidativo. A estrutura estava coberta de gesso e com janelas quebradas, mas de alguma forma parecia carregá-la de uma sensação familiar, como se ela também tivesse sido abandonada. Havia algo ali, um chamado, que fez seu coração acelerar. Era um lembrete do quanto ela e Lucas venceram, e, de repente, o impulso de explorar falou mais alto. "Vamos lá, meu amor", disse para Lucas, que a acompanhava tateando o chão de terra por onde passavam. Ao se aproximar do armazém, ela se permitiu sonhar. E se aquele lugar pudesse se transformar em um centro comunitário para todos os vizinhos? Um espaço onde as rivalidades pudessem se transformar em amizade? A ideia a motivou, despertando uma chama de esperança em seu peito. Observar o armazém, mesmo em seu estado decadente, tornou-se uma metáfora para sua própria vida. Era preciso um olhar atento para ver o potencial escondido sob a sujeira e a desgraça. O que aconteceria se conseguisse convencê-los de que poderia democratizar a dor que sentiam e transformá-la em algo belo e compartilhado? Com essa determinação em mente, decidiu que era hora de agir. Mas antes precisava de um plano. Passou a noite pensando em como poderia abordar os vizinhos novamente, como apresentaria a ideia do armazém. Ainda vivemos em um mundo hostil, ela pensou, mas isso não significa que não posso plantar sementes de esperança no coração das pessoas. E assim, com resoluções renovadas e espírito destemido, ela voltou para casa com Lucas. Enquanto ele brincava, ela começou a esboçar uma ideia. Estava pronta para encarar a comunidade novamente, conversar com as pessoas e mostrar que poderiam ser mais do que a soma de suas histórias passadas. Cada um deles tinha em si o que era necessário para erguer esses muros uns dos outros e criar uma nova união. O medo não havia sido apagado, mas agora não a dominava. Era um veículo de transformação. Ele poderia ser um guia para novas interações, novas oportunidades. Se o passado tinha ensinado algo a ela, era que a vulnerabilidade poderia ser um ponto de força e que, acima de tudo, era possível ser uma parte importante de um futuro coletivo. Era hora de começar a trabalhar. O Bloco 6 expandiu o desenvolvimento da protagonista, mostrando suas novas determinação e esperança,
em transformar o passado em oportunidades. Se precisar de mais ajustes ou quiser seguir para o próximo bloco, é só avisar. Na manhã seguinte, o sol filtrava-se pelas janelas e a luz a encorajava a pôr a mão na massa. A ideia de transformar o armazém em um centro comunitário fervilhava em sua mente. Ao acordar, sentia que era impossível deixar aquela visão ir embora. Para ela, aquilo não representava apenas um espaço físico, mas uma chance de reconstruir laços e curar feridas emocionais. "Mãe, posso ajudar?" Lucas perguntou, enquanto entrava no quarto, os olhos cheios de entusiasmo. Ele já estava com as mãos sujas de terra por causa do jardim que cuidavam juntos. A energia dele contagiava. "Claro, meu amor. Vamos fazer algo maravilhoso hoje." Ela sorriu, tentando transmitir segurança, mesmo que o nervosismo a acompanhasse. Após um rápido café da manhã, os dois seguiram até o armazém. Era um lugar que tinha histórias invisíveis, repletas de memórias e esperanças não realizadas. Ao chegarem, as paredes descascadas e a madeira velha pareciam gritar por uma nova história. O cheiro de mofo e poeira envolvia o ar, mas em vez de se sentir desencorajada, a mãe sentiu que era hora de dar um novo significado àquele espaço esquecido. Como primeira ação, começou a tirar o lixo acumulado. Enquanto removia as camadas de descarte, lembrava-se de sua própria vida, dos momentos que também precisavam ser ressignificados. Com cada objeto que calmamente retirava, sentia-se mais leve, como se estivesse desatando nós que aprendiam ao passado. Lucas a acompanhava, buscando coisas que o intrigavam. Ele segurou um velho balão deflacionado e soltou uma risadinha. "Olha só, mãe, isso pode ser um símbolo para a gente." A própria presença dele tornava tudo mais colorido, como um sopro de ar fresco em um lugar esquecido. "Sim, Lucas, vamos guardar isso e lembrar que coisas boas ainda estão por vir." Ela respondeu, abraçando-o. Com o tempo, mais vizinhos começaram a passar e, a princípio, apenas observavam. Mas à medida que ela e Lucas trabalhavam, alguns pararam para ajudar. Era uma evolução sutil, mas poderosa. Cada rosto que se aproximava trazia uma nova energia e um novo jeito de encarar a situação. Aos poucos, o armazém começou a ganhar forma e vida, e a comunidade se juntava à nova visão. Uma vizinha mais velha, Dona Lourdes, que antes apenas atirava olhares desconfiados, ofereceu alguns de seus antigos móveis. "Não tenho usado, mas talvez sirva para vocês." O gesto simples impactou profundamente a mãe. Alguém que um dia se via como distante estava, de fato, estendendo a mão. As pequenas conexões se entrelaçavam, costurando novos laços que haviam sido esquecidos. Dona Lourdes começou a trazer também algumas lembranças de sua juventude no local, e a conversa fluiu, criando um laço que parecia coeso. "Já vi tantos sonhos aqui dentro, e, meu Deus, já dancei tanto nesse lugar", ela recordou, enquanto arrumava uma velha cadeira de balanço. A mãe a escutava atenta, absorvendo cada história. As memórias de outros se tornavam parte da própria narrativa que estavam construindo. O dia avançou e a energia do armazém pulsava com uma nova vida. Lidar com o espaço era um cálice de transição. Levar os Descartes traçou também os contornos de um novo destino. Os sons das risadas, palavras e olhares solidários começaram a ecoar nos corredores um dia abandonados, como se, finalmente, o lugar estivesse sendo ressoado com a melodia da coletividade. Perto do fim do dia, a mãe parou para olhar ao redor, percebendo as cores vibrantes da vida se entrelaçando entre eles. Havia flores colocadas estrategicamente por Lucas, feitos de papel, e as paredes começavam a ganhar novas camadas de tinta. "Estamos fazendo isso juntos", pensou emocionada. Olhando para Lucas, o sorriso dele acendeu uma nova esperança que se expandia. "Quando será a nossa inauguração?" Lucas perguntou animado, olhando para o espaço com um brilho nos olhos. O coração dela se apertou e ela sentiu que não poderia desapontá-lo. "Em breve, meu amor. Precisamos finalizar algumas coisas, mas prometo que faremos uma grande festa para todos nós." E naquele momento, entendeu que o ato de compartilhar sonhos não era apenas um gesto de fragilidade, mas sim um manifesto de coragem.
O armazém poderia se tornar um refúgio, não apenas para eles, mas para todos os vizinhos. Era a hora de pensar em um futuro que desafiava o passado. E ali, com cada pequeno ato de amor e colaboração, estavam construindo algo que poderia mudar tudo. Com um novo vigor, a mãe deu uma olhada no armazém vazio, que começava a respirar novamente. Havia agora um propósito, um sonho, e a convicção de que juntos poderiam superar quaisquer barreiras, reescrevendo as histórias que sempre habitariam aqueles muros. De mãos dadas, eles estavam prontos para transformar o armazém em um lar acolhedor. Nos dias seguintes, o armazém tornou-se um verdadeiro palco de renovações. A mãe e Lucas estavam imersos na transformação do espaço, enquanto os vizinhos colaboravam ativamente com suas habilidades e doações. Havia uma energia vibrante no ar que a fazia sentir-se mais viva do que nunca. A empolgação era contagiante e ela estava determinada a construir um futuro quando decidiu abrir as portas da antiga edificação para todos. No entanto, naquele dia específico, enquanto reorganizava alguns livros em uma prateleira recém-construída, uma nuvem de incerteza pairou em sua mente. Até onde eram capazes de chegar? E se o passado voltasse para assombrá-los? O ex-marido era uma sombra incômoda que ela temia, uma lembrança de episódios que não queria repetir. Estava se preparando para o pior. Quando o silêncio tomou conta do armazém, os sorrisos diminuíram. Com um sobressalto, ela olhou para a porta e, para seu horror, viu a figura familiar. O ex-marido estava ali, aquele olhar arrogante e provocador que a deixava tão insegura. Ele cruzou os braços e soltou uma risada sarcástica. "O que você está fazendo aqui, tentando ser alguém que nunca vai ser?" A presença dele criou um nó em seu estômago. "O que você quer?" ela perguntou, tentando manter a voz firme apesar do medo que a invadia. "Veio verificar como sua vida nova está? Não entendo o porquê de todo esse esforço para se mostrar diferente do que sempre foi." Ele respondeu. Sentiu seu coração acelerar, as palavras dele a atingindo como disparos. Mas, em vez de se deixar abater, decidiu enfrentar a situação. "Estou construindo algo melhor, e quero que você saiba que não preciso da sua aprovação. O que fazemos agora é para nós, não para você." A determinação crescia a cada frase proferida, e Lucas se aproximou, segurando sua mão, sentindo a súbita tensão. A reação dos vizinhos não passou despercebida. Eles assistiam, solidários. O ex-marido, finalmente desarmado pela força dela, olhou em volta. Ele não esperava ver aquela união à sua frente. Quando se afastou, deixando um rastro de decepção por onde passou, a atmosfera pesada começou a dissipar. Uma palhinha de sorrisos se espalhou entre os presentes, ao passo que o peso daquela presença negativa finalmente se levantava. A mãe sentiu que, da mesma forma que remodelavam o armazém, haviam remodelado suas vidas. O espaço não era mais apenas um passado a ser temido. Era um futuro repleto de fatores coletivos. "Estamos juntos, mãe", disse Lucas, apertando sua mão como se dissessem em uníssono que estavam mais fortes agora. A mãe trocou um olhar com ele e viu a luz que irradiava de dentro. Ela sabia que, apesar das dificuldades, estavam prontos para enfrentar o mundo lado a lado. Enquanto as paredes ganhavam vida novamente e risos ecoavam pelas janelas quebradas, ela percebeu que o armazém havia se transformado em um símbolo de resistência, um espaço que permitiria a eles e à comunidade expressarem suas dores e alegrias. O que antes era um lugar esquecido agora pulsava com possibilidades, onde a dor do passado daria espaço para um futuro mais brilhante. Com o coração mais leve, a mãe sorriu e decidiu que juntos seriam capazes de superarem todos os desafios. E enquanto todos se uniam para continuar a obra, aquele dia tornou-se a gênese de um novo vínculo. Um lar onde a dor poderia ser compartilhada e finalmente curada. Com o passar dos dias, a atmosfera no armazém se transformou em um reduto de esperança. As paredes, agora devidamente pintadas de cores vibrantes, e os móveis antigos que Dona Lourdes havia doado, começaram a criar um espaço acolhedor. Lucas corria de um lado para o outro, brincando com as crianças do bairro, enquanto a mãe organizava as doações e planejava atividades para todos. Mas, em meio à alegria crescente,
uma sensação estranha começou a pairar no armazém. Os vizinhos, que antes estavam ativos e presentes, começaram a agir de forma estranha. Conversas em sussurros, olhares furtivos e um certo incômodo percorrendo o grupo tornaram-se frequentes. Ela notou que alguns evitavam se sentar perto de uma prateleira específica que parecia ter uma energia pesada. Certa tarde, enquanto organizava alguns itens doados, um estalo chamou sua atenção. Uma prateleira rangia, e ela decidiu investigar. Ao se aproximar, notou que uma das prateleiras estava um pouco deslocada. Com um leve empurrão, ela conseguiu movê-la, revelando um pequeno compartimento escondido. O coração acelerou com a curiosidade. O que mais poderia estar oculto sob camadas de poeira e abandonos? Ao abrir o compartimento, seus olhos brilharam com a descoberta de um diário velho, suas capas desgastadas pelos anos. O cheiro de papel envelhecido tomou conta do ambiente, e a sensação de algo muito pessoal e íntimo a envolveu. Com dedos trêmulos, ela abriu o diário e começou a ler. As páginas revelavam contos de quem antes habitava aquele espaço, sonhos interrompidos, tristezas e alegrias que ecoavam através dos tempos. A primeira entrada era de uma jovem que havia perdido a esperança, que sonhava em transformar sua vida e a de sua família. O diário se transformou em um reflexo da própria jornada dela, e lágrimas escorriam por seu rosto enquanto a dor daquela mulher reverberava em sua história. Mas logo percebeu que havia algo mais obscuro por trás das páginas. À medida que as entradas avançavam, ficou claro que a jovem tinha enfrentado desafios relacionados a relações abusivas, abandono e, finalmente, um momento em que decidiu trancar tudo e desistir de seu sonho. A conexão entre elas se aprofundava, mas também trouxeram à tona medos que a mãe tentava superar. Imaginando a vida daquela mulher, a mãe sentiu seus próprios fantasmas surgirem. Será que serei incapaz de escapar dessa armadilha? Um gravame de culpa por sonhar ao lado de seu filho a envolveu, mas também compreendeu. As dores passadas não precisavam se repetir. Era visível que a coragem e a resiliência da jovem poderiam ser uma fonte de aprendizado. Decidiu então trazer o diário para a reunião comunitária que estava marcada para aquela noite. Queria compartilhar a mensagem daquela mulher, mostrar que a luta não era em vão e que as histórias poderiam ser transformadas. Se houvesse algo a se aprender naquele processo, era a força de quem já havia caminhado por desafios semelhantes. A princípio, os vizinhos estavam receosos. Algumas lembranças não eram necessariamente bem-vindas, e a atmosfera já era fragilizada pelo olhar que lançavam ao armazém. Durante a reunião, ela leu trechos do diário. A voz dela tremia, mas a defesa que crescia na comunidade foi sendo sentida aos poucos. Mentes que antes estavam fechadas começaram a abrir, e os sussurros se tornaram murmúrios de emoções compartilhadas. Olhos que antes viravam se tornaram janelas para histórias de dor e superação. Eu sei o que essa mulher passou, disse Dona Lourdes chorando. Perdi minha filha em um relacionamento que a consumiu, e eu acreditei que, assim como ela, eu nunca seria capaz de viver novamente. O relato dela trouxe um calor humano àquele espaço, e mais vozes começaram a surgir, expostas a partir do que ouviam. A mãe se emocionou ao ver que, em vez de a dor trazer separação, ela estava unindo cada uma daquelas almas em uma reflexão compartilhada. Eram pessoas que silenciosamente lutavam contra seus próprios demônios. A cada lágrima derramada, um novo sentido se formava no armazém. Essa fuga do isolamento trouxe um ar de compreensão. E assim o armazém foi sendo moldado não apenas como um espaço físico, mas como um abrigo emocional. Cada história que brotava sem medo se tornava parte da estrutura que estavam construindo. O diário, uma ponte que conectava vidas, traçava as linhas da luta e das vitórias individuais, ajudando a ressignificar o que era viver sob o peso do passado. A noite terminou com uma sensação renovada de unidade. O armazém, uma vez um lugar de dor, agora era um santuário onde vozes ecoavam e onde cada um tinha reconhecimento e valor. Apesar dos segredos e traumas que vieram à tona, o sentimento era de libertação. Eles não eram mais sofredores solitários, estavam juntos, lutando como um só corpo.
A mãe compreendeu ali que o que era oculto se tornara o que os unia, e que nenhuma história poderia se perpetuar sem um ciclo de transformação, um ciclo que já estava em estar. Nos dias que se seguiram àquele encontro transformador, o armazém ganhou vida de uma forma que a mãe nunca tinha imaginado. As vozes que antes eram sussurros tímidos agora se entrelaçavam em conversas animadas. De amizade e apoio, criavam um ambiente de acolhimento que atraía mais e mais vizinhos. Era como se a dor compartilhada houvesse aberto uma porta para um novo começo, um espaço onde todos eram bem-vindos e as histórias, mesmo as mais difíceis, se tornavam a ponte para a cura coletiva. Mas, ao mesmo tempo em que a luz iluminava o armazém, uma sombra ainda permanecia invisível. Durante o dia, enquanto organizava roupas doadas e planejava atividades para as crianças, a mãe não conseguiu se livrar da sensação de que algo estava oculto. A leitura do diário não apenas a conectou a uma história de superação, também trouxe à tona inquietações que ela tentava ignorar. Certa tarde, enquanto tomava um café sozinha em uma esquina do armazém, um objeto reluzente na prateleira voltou a chamar sua atenção. Era uma chave antiga, esquecida entre gavetas e papéis. Intrigada, ela se levantou para vê-la de perto. Olhando em volta, sentiu um arrepio percorrê-la e foi tomada por uma curiosidade que não se deixaria abalar. O que aquela chave abria? A mãe não conseguia conter a ansiedade que crescia dentro dela. A chave parecia emanava uma presença, como se estivesse chamando-a. Com o coração palpitando, decidiu que precisava descobrir o que estava oculto. Assim que a luz do dia começou a se apagar e as sombras ganhavam vida própria dentro do armazém, ela se dirigiu à sala de espera, onde as paredes pareciam guardar segredos. Com uma lanterna em mãos e um aperto no coração, começou a explorar o espaço em busca de alguma fechadura que pudesse se encaixar na chave. As paredes agora pareciam mais do que apenas madeira gasta e tinta descascada. Pareciam pulsar com a expectativa do que seria revelado. Em cada esquina, a história do lugar parecia tomar forma, quase como se as paredes sussurrassem segredos que estavam enterrados há muito tempo. Enquanto examinava uma porta enferrujada em um canto escuro, notou que a fechadura era antiga e enferrujada, mas mesmo assim, encaixou a chave com um cuidado quase reverente. Com um estalo, a porta se abriu, revelando um quarto pequeno, envolto em uma penumbra densa. O cheiro de mofo e papel envelhecido envolveu-a como um abraço apertado, e ela hesitou, mas a curiosidade a empurrou para dentro. O espaço era quase claustrofóbico, mas mesmo assim, um impulso a guiou para adiante. A luz da lanterna dançava nas paredes, revelando o que parecia ser um arquivo de memórias esquecidas. Era ali que o diário havia começado a ser escrito. Um espaço onde os sonhos e medos de outra mulher coexistiam em silêncio. Entre as caixas empoeiradas, encontrou objetos pessoais que pareciam ecoar a vida anterior à daquele lugar. Fotografias desbotadas, cartas amareladas e objetos que carregavam o peso de histórias não contadas. Cada objeto parecia chamar sua atenção, mas soube que deveria focar no que realmente importava. Em uma das caixas, descobriu uma pequena bolsa de veludo, dentro da qual havia um colar com um pingente em forma de coração. Ao segurá-lo, uma emoção avassaladora a tomou, como se um peso fosse retirado de seus ombros. O pingente, com seu brilho suave, parecia representar o amor perdido, os laços rompidos e as promessas não cumpridas. As lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto pensava no impacto que o amor poderia ter em suas vidas. Era como se tudo o que tinha passado a tivesse ensinado a valorizar os pequenos momentos. Um sorriso, uma conversa, o calor de um abraço. E mais significativamente, que o amor não se limitava ao que ela havia conhecido. O amor também era coletivo, era o vínculo que criavam através da comunidade, e isso a confortava. Mas havia mais. Ao continuar sua busca no subsolo, encontrou um diário semelhante ao que já havia lido, mas que pertencia a um homem. As páginas eram rasgadas e as palavras em letra espaçada contavam lamúrias de um amor perdido. Havia tristeza, arrependimento e uma ânsia poderosa por redenção. Outra história se fundindo à sua.
Sentiu que suas vidas estavam entrelaçadas de uma forma que ainda não compreendia. Ela se lembrou das vozes que ecoaram na noite em que compartilharam suas histórias, como um tecido fino de dores e esperanças. O peso emocional desse novo diário confortou-a e, por um momento, sentiu que o amor e a dor eram facetas da mesma moeda. O que estava escondido ali não era apenas um passado sombrio, mas uma oportunidade de se conectar com os que vieram antes, algo que poderia guiá-los a um futuro mais iluminado. Levantou-se com o peso dos diários em suas mãos e decidiu que precisava voltar ao grupo, compartilhar suas descobertas. O armazém, agora mais do que um espaço físico, torna-se um santuário repleto de memórias. Lugares intermediários onde o amor poderia ser partilhado e as histórias poderiam finalmente ser reparadas. Ao retornar à sala principal, notou que a comunidade estava ali, aguardando, e as vozes se misturavam como uma sinfonia. Ela compartilhou tudo o que havia encontrado, cada objeto, cada história. E à medida que seus olhos se encontravam com os de cada um dos presentes, percebeu que ali não estava sozinha. Suas histórias, assim como aquelas que dera vida, eram um reflexo do que cada um carregava. Eles estavam prontos para reescrever não apenas suas narrativas, mas a própria história do lugar. O armazém ganhava nova vida, não apenas como um lar, mas como um farol de transformação. Ao abraçar o passado, estavam prontos para moldar um futuro pleno de amor e solidariedade, onde cada eco de dor se tornava um canto de esperança. Assim, a mãe compreendeu que aquelas histórias não precisavam permanecer ocultas e que juntos poderiam enfrentar tudo, construir e reconstruir. Finalmente, o armazém tornou-se um símbolo eterno do que realmente importa: a força do amor e a sacralidade das experiências humanas que se entrelaçam. A euforia que rondava o armazém parecia palpável, como se os próprios muros estivessem vibrando em sintonia com os sentimentos renovados de cada um. Porém, no fundo do coração da mãe, um dilema crescia como uma nuvem escura que ameaçava sua recém-descoberta felicidade. As vozes da comunidade unidas em um objetivo comum eram uma luz intensa, mas as memórias de seu passado a perseguiriam para sempre. O ex-marido, ainda uma sombra incômoda em sua vida, espreitava sua mente como um eco que não se calava. Depois da reunião, enquanto as crianças brincavam e os adultos conversavam animadamente, ela se retirou para um canto do armazém, tentando organizar seus pensamentos. Mesmo com todos os desafios superados até aquele momento, a possibilidade de um retorno do ex-marido pairava sobre sua vida como um risco invisível. E se ele decidisse voltar para complicar tudo, o que faria se a paz que estava construindo estivesse prestes a ser arruinada? Fugir não era uma opção, mas escondê-los era igualmente impossível. E se ele descobrisse sobre suas conquistas? A mãe respirou fundo, a tensão a engasgava. Sabia que deveria enfrentar essa realidade de forma plena, mas isso a fazia sentir-se vulnerável e amedrontada. Era uma batalha interna. O que era certo e o que era necessário se tornava cada vez mais confuso. Instintivamente voltou ao diário que encontrara, buscando consolo nas páginas. No entanto, as palavras da mulher que o criou ecoaram em sua mente. Esta mulher não se deixou abater. Ela lutou para reescrever sua história e agora parecia que o mesmo era necessário para ela. Era preciso agir antes que o medo se tornasse novamente um prisioneiro. Com o olhar fixo na porta entreaberta, que levava para o lado de fora do armazém, a mãe decidiu que não poderia deixar que os fantasmas do passado a controlassem. Sua nova vida não poderia ser sequestrada pelo alguém que não fazia parte mais dela. Enfrentando não só o ex-marido, mas também o medo que o cercava. Na manhã seguinte, ao acordar com o sol filtrando pelas janelas quebradas, ela decidiu compartilhar suas preocupações com a comunidade. Em vez de esconder o que a afligia, abordou cada um dos presentes. Sinto que não posso deixar o medo dominar. Preciso que vocês estejam ao meu lado, pois não é verdade que apenas as minhas histórias importam. Todas as nossas vidas têm valor e força. Ela estava vulnerável, mas havia uma força inegável em sua voz. Aro, um homem que havia compartilhado sua própria dor, olhou para ela e, com uma expressão solidária, se ofereceu. Temos que enfrentar isso juntos.
O que vier, vamos lidar com isso como um grupo, pois somos mais fortes quando estamos unidos. Sentiu uma onda de alívio, um sentimento de que, ao compartilhar seu dilema, ajudava a tornar o peso um pouco mais leve. Não estava sozinha. Todos se dispuseram a apoiá-la, mesmo estando cientes de que haviam seus desafios. A força da comunidade crescia, atenuando as dúvidas e os medos. Conversas se tornaram promessas silenciosas de proteção e solidariedade. Ao final daquele dia, ela percebeu que havia algo profundamente libertador no ato de querer proteger aqueles que se reuniam sob aquele teto. Ela entendeu, no fundo, que o amor e a união que cultivaram transcendiam o passado e que as experiências difíceis poderiam se transformar em lições ao longo do caminho. Percebeu que juntos poderiam criar barreiras e construir um lar seguro, não só para seus filhos, mas para cada um daquela comunidade. E assim, o dilema que a cercava foi transformado em coragem. Enquanto se preparava para encarar seus medos, sabia que não o faria sozinha. A vitória residiria em confrontar o que fosse necessário e construir um futuro onde a luz do amor e da solidariedade nunca se apagasse. Na manhã seguinte àquela conversa que a fortaleceu, a mãe sentia um misto de esperança e nervosismo. O armazém vibrava com risos enquanto as crianças brincavam, mas uma preocupação crescia em seu coração. O ex-marido, como uma sombra do passado, poderia aparecer a qualquer momento. O pensamento a perseguia e a sensação de vulnerabilidade a deixava inquieta. Então, enquanto organizava brinquedos, ouviu um barulho do lado de fora. As risadas foram silenciadas por um grito distante, seguido de vozes alteradas. Ao ver Aro entrar com o rosto pálido, seu coração apertou. Ele está aqui, sussurrou. O carro do ex-marido estava parado. A angústia se espalhou por ela como um veneno. Precisamos fazer algo, disse, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Não eram apenas suas vidas em perigo, era a segurança da comunidade que haviam construído com tanto amor. Aro, junto com outros vizinhos, concordou. Eles estavam prontos para protegê-la. Reuniram-se todos em uma roda, a tensão no ar palpável. Vamos enfrentar isso juntos, disse um homem na multidão acenando com o punho. A mãe percebeu que a força da comunidade crescia, ajudando a dissipar suas dúvidas. O armazém, que um dia foi um local de dor, agora se tornava um símbolo de resistência. Decidiram que formariam uma barreira humana entre o armazém e o ex-marido. Era mais do que uma defesa. Era uma afirmação de que não deixariam que ele invadisse suas vidas novamente. Enquanto se organizavam, um dos jovens fez uma breve oração. Assim, o armazém não seria apenas um abrigo físico, mas também um espaço sagrado, onde a união se tornava proteção. Quando o ex-marido finalmente apareceu, o ambiente ficou pesado. As crianças recuaram, mas os adultos formaram uma linha protetora. O tempo parecia parar enquanto a mãe, respirando fundo, se posicionou à frente. "Você não tem lugar aqui", ela afirmou, a voz firme, ecoando a determinação de todos ali. O homem hesitou, percebendo que não enfrentaria uma mulher desarmada, isolada. Ela sorriu ao notar a força refletida não só em si mesma, mas na solidariedade de cada rosto à sua volta. "Estou pronta para me defender", disse, sentindo a coragem crescer dentro dela. Frente ao desafio, o ex-marido decidiu recuar, percebendo que havia perdendo espaço e controle. O coletivo ergueu-se como um muro contra suas ameaças, demonstrando que união traz força. Quando ele foi embora, um suspiro de alívio se espalhou pelo armazém. Juntos, tinham enfrentado um inimigo comum e saído vitoriosos. À medida que o pânico se dissipava, começou a festa. Risadas e abraços preencheram o espaço, reforçando laços que poderiam ser quebrados, mas que, pela primeira vez, permaneceram intactos. A mãe percebeu com emoção que o armazém não era apenas um lugar. Era um símbolo de reflexões sobre cada vida, cada luta e cada vitória aprendida. A verdadeira batalha estava em enfrentar a dor e os medos do passado, e a luta pela segurança havia se transformado em um ato de celebração. Com a ajuda da comunidade, ela não apenas superara seu temor, mas havia descoberto uma nova força que continuaria a protegê-la, e a todos que estavam ao seu lado.
A euforia da festa no armazém estava no ar. Enquanto crianças se divertiam e adultos trocavam sorrisos e histórias, a mãe observava. No entanto, a sensação de segurança que emergia como um baluarte contra o medo não a impedia de manter o alerta. A presença do ex-marido deixava uma sombra que, mesmo em meio à celebração, não deixava seu coração em paz. A vida havia lhe ensinado a vigiar, a não relaxar nunca. Ela observava as crianças se esgueirando entre os adultos, rindo e brincando como se o passado não existisse. E por um tempo, aquilo funcionava. Mas em seu íntimo uma voz insistia. Tudo poderia mudar num instante. Assim que a alegria teve um momento de esmorecimento, um pensamento sombrio invadiu sua mente. E se ele voltasse com raiva? E se a festa se transformasse num campo de batalha? Enquanto tentava afastar essas ideias, um grupo de homens começou a discutir ao canto do armazém. Algo em seu tom a fez se aproximar. Com cada palavra mais alta, a conversa parecia passar de um mero desentendimento para uma troca de ameaças. O coração dela disparou. E se, em meio a essa disputa, o ex-marido resolvesse aparecer novamente? A lastimável possibilidade de ser um alvo de conflito real tornou-se uma preocupação que a deixava inquieta. Ela se aproximou mais, os olhos fixos nos rostos tensos. "Pessoal, vamos manter a paz aqui", disse com a voz firme e clara. Os homens a olharam e, em um momento, notou a hesitação neles. O poder de sua própria voz persiste, ecoando a coragem que havia descoberto. Mas não era só isso. A segurança que havia encontrado no armazém também começou a requentar a ideia de que eram mais do que apenas amigos. Eram uma família unida pela dor e pela resiliência. Aro, que estava à beira do grupo, olhou para ela e acenou. "Estamos aqui para celebrar, não brigar. Precisamos do espaço para isso." Sua fala ressonou, como um chamado à ordem. Outros começaram a assentir, o que fez com que a tensão aos poucos se dissolvesse. A mãe sentiu a calorosa corrente da união novamente a cercar. Porém, tudo isso parecia uma fração de segundos antes de um grito ecoar do lado de fora. "Cá de vocês?" A voz do ex-marido cortou o ar como uma lâmina afiada. O tempo parou. Os sorrisos se congelaram e a música ao fundo morreu. Os olhares se voltaram para a porta, como se cada um estivesse aguardando o desfecho de uma cena que pareciam temer. A mãe, seu coração disparado, sentiu a adrenalina correr por suas veias. O que fazer agora? Olhou para Aro e seus amigos. Eles tinham se unido e, em um segundo, a força coletiva havia se transformado em um dilema de ação. Defender-se era uma coisa, mas enfrentar um homem em um estado de raiva era outra, principalmente após o que ela havia vivenciado. "Ele não pode nos derrubar", ela murmurou, com um sentimento de inquietude. Olhando nos olhos das crianças, soube que proteger a paz que haviam conquistado valeria qualquer preço. Assim, a mãe se posicionou na frente do grupo, como um escudo humano. "Saia daqui. Você não tem nada a fazer neste lugar." A armeza de sua voz ecoou firme e decidida. O ex-marido adentrou, a expressão de fúria e desprezo em seu olhar. Ele estava ali, cercado de intensa raiva, e a comunidade se transformou em um círculo protetor ao redor dela. Os vizinhos, um a um, começaram a se posicionar ao lado dela. Havia um poder inegável na empatia mútua. Ela não estava sozinha. Quando ele avançou, várias vozes em uníssono surgiram. "Vá embora. Isso não é o seu lugar." A força da resistência se manifestava, e a mãe percebeu que, por mais amedrontador que fosse, a união era mais forte do que qualquer raiva ou ressentimento. Ele hesitou, finalmente reconhecendo que aquela volta não seria um ataque. As ofensas se tornaram palavras vazias diante da força coletiva erguida ali. O ex-marido recuou, piscando os olhos com confusão, enquanto a multidão o espremia com palavras de amor e proteção. A tensão no ar começou a se dissipar. Com um último olhar sombrio, o homem virou as costas e se afastou. Um suspiro coletivo de alívio reuniu-se entre os presentes, e a festa rapidamente recomeçou. Choros se transmudaram em risadas, a música bombava, e os abraços foram compartilhados com alegria renovada.
Ela sentiu um fogo dentro de si que nunca havia sentido antes. A luta não estava apenas em ser ouvida, mas em abraçar o poder que a comunidade tinha quando se defendia. A presença do ex-marido, que um dia foi uma fonte de dor, agora se tornava um lembrete de que juntos eram mais fortes e poderiam superar qualquer desafio. Este foi o momento em que a mãe se deu conta de que a verdadeira vitória não estava apenas em não permitir que o passado voltasse, mas em transformar cada luta em uma celebração de amor e unidade. E assim, com o coração mais leve, ela se juntou à dança. A história deles não terminava ali, era apenas o começo de uma nova jornada. A música ecoava pelo armazém, e o ambiente pulsava com risos e alegria. A mãe, agora cercada por tantos rostos conhecidos, sentia um calor que transbordava em seu coração. O medo que a havia aprisionado estava se dissipando como névoa sob a luz do sol. O ex-marido, que um dia simbolizara a dor em sua vida, agora era apenas um espectro distante, perdido em uma batalha que ela havia decidido não mais enfrentar sozinha. A dança criava uma ebulição de emoções, e cada movimento era uma afirmação do que haviam conquistado juntos. Um lar seguro, uma comunidade unida que poderia enfrentar qualquer adversidade. Enquanto girava em meio a todos, sua alma dançava em um ritmo de libertação. Olhava para cada pessoa ao seu redor e via a resiliência gravada em seus rostos. O que antes parecia um acordo de sobrevivência, agora se tornava um pacto de florescimento. Num momento de pausa, ela olhou para os filhos, que brincavam juntos com as outras crianças. Eles estavam radiantes, sem preocupação. Seu amor por eles era como um sol brilhante, aquecendo cada parte do seu ser. Ela se lembrou das noites de insônia, das lágrimas silenciosas, e de como cada um daqueles momentos apenas fortaleceu sua determinação em proteger o que era seu. Agora via aqueles pequenos seres correrem e brincarem, e uma paz inestimável a envolveu. Cada gargalhada era um lembrete de que eles mereciam a felicidade, e que essa felicidade poderia ser construída e alimentada ali, sob aquele teto. Ainda absorvendo a energia da festa, um vizinho se aproximou. Era Aro, com um sorriso genuíno iluminando seu rosto. "Você fez isso acontecer", disse, apontando para o armazém e para as pessoas reunidas. "Você deu a todos nós coragem para enfrentar o medo." Suas palavras a tocaram profundamente. O reconhecimento do valor de seu esforço e da sua força era o que ela precisava para validar a luta que travara. Ela balançou a cabeça, sem encontrar palavras para expressar o que sentia. "Foi a nossa luta", respondeu humildemente, olhando ao redor. "Foi a união de todos nós. E ali, sob aquele teto que virou lar, a pivô de tudo não eram somente as paredes ou os objetos, mas as histórias que cada uma daquelas pessoas trazia consigo. Juntas, estavam reescrevendo suas narrativas, tecendo sonhos e esperança. Ao olhar para o céu através das janelas, onde o sol se punha em tons vibrantes de laranja e rosa, ela teve a certeza de que aquele lugar guardava um futuro promissor. Era como se ali se concentrassem os novos começos, as segundas chances, e, acima de tudo, a certeza de que juntos poderiam superar mais destruições que o passado carregara. O armazém não era apenas um abrigo, era uma nova forma de vida, onde o medo não teria espaço. Mas, mesmo com essa nova esperança, um detalhe não saía de sua mente: as consequências emocionais dos dias difíceis que havia enfrentado. Sentiu a sombra de dúvidas e cicatrizes, mas em vez de se deixar abater, decidiu que essas marcas seriam contadas como testemunhos de resistência, como cicatrizes de uma batalha que tinha vencido. Elas fazem parte de sua história, e sua história agora poderia inspirar outros. Ao longo da festa, houve um instante que a levou a refletir mais fundo. Um dos filhos correu até ela e puxou sua saia, olhando com aqueles olhos curiosos e sinceros. "Mamãe, vamos ter sempre essa casa? Sempre estar com as pessoas que amamos?" Ela se ajoelhou, olhando diretamente nos olhos dele. "Contanto que estivermos juntos e cuidarmos uns dos outros, sempre teremos o nosso lugar. Esse armazém será a casa das nossas vidas. E, mais importante, será feito de amor." A música continuava a tocar,
e os risos se mesclavam ao som. Com aquele laço renovado, a mãe percebeu que, independente do que ainda poderia vir, ela nunca mais estaria sozinha. A partir daquela noite, além de uma comunidade, ela havia construído uma verdadeira família e juntos estariam prontos para enfrentar os desafios que vivessem. Enquanto o sol se punha e as estrelas começavam a brilhar, a mãe sentiu uma tremenda gratidão por cada pessoa que havia se juntado a ela. O armazém, que um dia foi um símbolo de dor, agora pulsava com vida, amor e a promessa de um amanhã iluminado. E assim, em um momento de profunda conexão e reflexão, ela se deixou levar novamente pela dança, sentindo que, no final, mesmo em meio a tudo, a vida sempre poderia triunfar. Tenha certeza, ela pensou, enquanto girava ao som da música. A luz nunca se apagará enquanto houver amor e acolhimento. Ali, o caminho para a paz e a felicidade finalmente se afirmava, e suas esperanças se entrelaçavam em cada passo na dança da vida.